Então vai começar a gravar, guria, nosso encontro sobre Ho'oponopono. Sejam bem-vindas. Então, o que é o Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono é uma filosofia de vida, é uma ferramenta de evolução pessoal, é um caminho feito de pequenas etapas, né? E o que significa o Ho'oponopono? A palavra Ho'oponopono significa corrigir o que está errado ou tornar correto. É um processo de arrependimento, de reconciliação consigo mesmo, o que implica na nossa comunicação com a nossa divindade interior. Então, deixa eu voltar aqui e olhar vocês, para eu poder falar. Então, o Ho'oponopono, ele é tudo isso, né? E ele é bem simples, assim, é uma ferramenta de limpeza, de cura, né? Então, as pequenas etapas são as pequenas frases ali, né? Os mantras, que a gente vai repetindo e ele vai fazendo uma limpeza, uma transmutação da energia, né? Que nem o pó de POC do Axis, né? Ele transmuta, ele dissolve o que está errado, as nossas memórias passadas, né? Tudo que está errado, ele vai lá e vai limpando para a gente conseguir seguir adiante, né? E essa é uma limpeza energética. Muitas vezes a gente nem sabe o que está limpando. Limpa coisa lá que a gente não faz nem ideia, mas que vai trazendo mais leveza, mais clareza para nossa mente, né? Para o nosso dia a dia. Então, o Ho'oponopono é muito mágico, por isso a gente não precisa nem saber qual é a memória que está limpando. E ele funciona do mesmo jeito. Aí eu trouxe aqui, que está lentinho aqui, gurias. A Morna, opa, pulou. Apertei 2 vezes. A Morna Simeona, eu trouxe aqui para nós, porque ela é uma caruna, carruna, né? Que eles dizem, né? Que o Ho'oponopono, ele é de origem havaiana. Então, eles usavam lá, muito antigamente, para resolver conflitos nas tribos. Então, era assim, ó, precisava de uma pessoa, né? Precisava de um carruna, de um mestre, para conduzir aquela cura daquele conflito entre as pessoas. E o que a Morna fez? A Morna criou o Ho'oponopono da identidade própria, que a pessoa possa praticar sem um mestre, sem uma pessoa mediando os conflitos, né? Então, esse Ho'oponopono que nós conhecemos hoje, que nós entramos em contato com a nossa divindade para limpar na gente o que precisa ser limpo, foi criado pela Morna. É um método que ela criou e que ela trouxe para a gente. Né? Antigamente era para conflitos entre pessoas, entre famílias, lá nas tribos havaianas. Quem criou esse formato foi a Morna, que trouxe para nós essa forma de praticar o Ho'oponopono da identidade própria, a oração original, tem outras orações, tem outras técnicas, a gente fica maluquinha quando começa a conhecer tudo, né? Porque são técnicas muito simples e que funcionam, né? E aqui, depois da Morna, quem trouxe o Ho'oponopono assim para o público maior, para um público maior não, o trabalho do Dr. Hugh foi o que tornou o Ho'oponopono público, né? Que ele foi convidado, ele era um psiquiatra, foi convidado a trabalhar numa ala psiquiátrica de pessoas que tinham cometido os crimes, assim. Então, era um lugar onde ninguém parava trabalhando, os funcionários sempre doentes, então não tinha funcionário suficiente, era um ambiente pesado. E ele disse, ok, eu vou trabalhar aí, mas eu não vou entrar em contato com nenhum paciente. Eu quero uma sala, eu quero as fichas dos pacientes. Que ele conheceu a Morna, né? Então é bem interessante quem tiver a oportunidade de ler os encontros dele com a Morna nos livros do Joe Vitale, né? A Morna parecia uma pessoa maluca, né? E é porque ela já tinha esse conhecimento, sabia como funciona a energia, né? E ele foi lá e colocou em prática o que ele aprendeu com a Morna. Ele pegava a ficha do paciente, né? Daniele, abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? E pedia para a divindade limpar nele o que ele tinha em comum
com aquele paciente que ele estava com a ficha limpa. Então, ele não ia limpar na Daniele, ele estava limpando nele o que ele tinha em comum com a Daniele e que causava esse desequilíbrio. Então, é assim que ele trabalhava, e assim ele trabalhou paciente por paciente, foi limpando todo o ambiente, né? Foi melhorando, os pacientes podiam depois circular dentro do hospital, eles praticavam esportes, eles foram recebendo alta, eles conseguiram, sabe, conseguiram ir a julgamento. Então, assim, mudou o ambiente até que fechou a ala psiquiátrica, porque não precisava mais, né? Ele curou os pacientes, né? E os que ficavam ali não precisavam mais ficar internados. Então, o trabalho do Dr. Hugh Lane ficou assim, foi uma coisa extraordinária, né? Que ganhou o mundo. E aí o Joe Vitale, esse carinha sorridente aí, recebeu um e-mail falando sobre o trabalho do Dr. Hugh Lane, e ele não sossegou enquanto ele não conheceu o Dr. Hugh Lane. Isso foi numa época que não tinha o Google, que não tinha internet como nós temos hoje. Já tinha um e-mail, né? Ele recebeu um e-mail falando sobre a história, e aí ele foi atrás até que ele conseguiu chegar no Dr. Hugh Lane, e eles trocaram cartas, trocaram telefonemas, até que se conheceram pessoalmente e realizaram seminários juntos, né? Isso é muito rico, deve ter sido poder ir num seminário com o Dr. Hugh Lane, com o Joe Vitale. O Dr. Hugh Lane já faleceu, o Joe Vitale ainda é vivo. Se vocês procurarem no YouTube, a história dele é surpreendente. Ele é um cara assim que ele foi morador de rua, quando ele perdeu o emprego, ele perdeu a mulher, ele perdeu tudo, morou na rua. E ele foi para uma biblioteca e começou a estudar sobre a lei da atração. E aí ele foi estudando, e aí ele lia lá que tinha que ser grato pelo que tinha, mas ele não tinha nada. Ele perdeu tudo, como é que ele ia ser grato? Ele tinha muita raiva, né? Aí ele ia lá e lia de novo outro livro e falava da gratidão. Aí o que ele tinha? Ele tinha... Oi. Não era. Não pode falar, que eu acho que tu vai me responder agora. Pode continuar. Aí ele se deu conta que ele tinha um lápis e que o lápis tinha uma borracha, né? Então ele começou a ser grato por aquele lápis, né? E que tinha uma borracha. Se ele errasse, ele podia apagar, e começou a agradecer o lápis e a borracha. E aí ele foi se dando conta das coisas que ele tinha, e a vida dele começou a mudar a partir daí, né? E hoje ele é um cara super bem sucedido e sabe, assim, as histórias que ele conta no livro, vocês procurem o Joe Vitale no YouTube, vocês vão assim, ó, é riquíssima a história dele, né? E aí ele escreveu livros sobre a experiência dele com o professor com o Dr. Hugh Lane, né? E sobre seminários e sobre as pessoas que eles atenderam e que foram nos seminários. Então, o primeiro livro é o Limite Zero, né, que fala sobre como ele conheceu o Dr. Hugh Lane, e o segundo livro é o Marco Zero, que aí ele conta as experiências nos seminários e alguns depoimentos de pessoas que foram nos seminários, né? Muito, muito, muito rico, assim, a gente fica de queixo caído, né? E aí a Morna, né, que trouxe essa forma de Ho'oponopono da identidade própria, então ela identificou ali diferentes partes do eu, né, que formam essa nossa identidade. Então, assim, eu vou passar aqui. Eu quero olhar para vocês e ler ao mesmo tempo, não consigo, né? Então, junto com o processo atualizado do Ho'oponopono, a Morna foi orientada a incluir as 3 partes do eu, que são a chave da identidade própria. Essas 3 partes que existem em cada molécula da realidade são chamadas de... Deixa eu passar aqui para vocês verem. O Nihipili, que é a nossa criança interior, o nosso subconsciente, é onde ficam todas as nossas memórias, né? E é o que a gente tem menos acesso, né? Então, assim, as memórias dos nossos pais, dos nossos antepassados, de vidas passadas, está tudo lá no nosso subconsciente, e é o que nos influencia muito
no nosso dia a dia, né? A gente não tem ideia. Então, por que que a gente precisa, assim, precisa não, né? Por que que a gente deveria escolher fazer a meditação logo quando acorda ou antes de dormir? Porque é quando a gente consegue acessar mais, que a informação chegue no nosso subconsciente. Né? No curso de Reiki a gente fala, né? O mestre Uzu ensinou, pratique os 5 princípios pela manhã e pela noite. Não foi por acaso. É porque como chega mais perto do nosso subconsciente, vai ficando estocado lá. E vai ajudando na nossa forma de ser, né? Ajuda a limpar as memórias, né? Então, o Nihipili, a primeira parte da identidade própria. A segunda parte é o Rani, que é a mãe, o consciente, né? A nossa parte mental. Então, o subconsciente, né? A criança interior, responsável pelas nossas emoções. O Rani é a mãe, que é o nosso mental, o nosso intelecto. É essa parte que nos permite fazer escolhas. E a terceira parte é a alma tua, o pai, né? O superconsciente. Né? Então, também é muito conectado assim, com a nossa alma, o nosso ser superior. Ele não se deixa levar pelas memórias, está sempre conectado com Deus. Então, é a nossa conexão com a divindade, é a alma tua, né? A terceira parte da nossa identidade própria. Então, para a gente estar bem, essas 3 partes têm que estar em sintonia. Tem que estar funcionando direitinho, não pode estar uma mais desregulada que a outra, tem que estar tudo funcionando, né? Que nem um motorzinho do carro ali. Se faltar óleo, se faltar água, se faltar alguma coisa, já dá erro, né? Então tem que estar tudo bem calibradinho. E praticando o Ho'oponopono, a gente vai calibrando essas 3 partes, né? Vamos adiante. E o Deus ou a inteligência divina, ele se encontra em cada ser e ele nos conecta com todos, né? Então a Morna dizia assim: a nossa responsabilidade é a gente estar bem, né? Porque quando a gente está bem, os outros também ao nosso redor vão ficando bem. Então a limpeza de memórias é feita pela divindade em nós, mas somente se fizermos expressamente o pedido, porque mantemos sempre o livre-arbítrio. Né? Então, aquela parte assim, né? Pedir, recebereis. Ah, mas Deus não está vendo que eu estou aqui passando trabalho. Ah, mas tu pode ter escolhido ficar assim, né? Se tu escolhe diferente, então pede, faz a tua parte, né? Reza, faz o Ho'oponopono, né? Primeira parte da oração lá, né? Divindade limpa em mim o que está contribuindo, né? Com a minha escassez ou com a sempre limpa em mim, a gente pede, né? E a limpeza é feita, e o equilíbrio vem vindo. E é aos pouquinhos, é tudo que é coisa que a gente dá conta, né? Às vezes, né, a gente meio que sai do controle, assim, né? As coisas, porque faz aquela limpeza, né? Pode dar uma dor de barriga, pode acontecer uma dor de cabeça, pode, né, ter como é que chama? Dani, me ajuda aí, A catarse? a catarse. Né? Pode ser uma Uhum. catarse física, né? Mas normalmente é suave, assim, são coisas que a gente, depois a gente vai se dar conta, né? Eu comecei a fazer Ho'oponopono e aí aconteceu tal coisa e aí as coisas se encaminharam, né? Então é tudo sempre para o melhor, sempre para o nosso melhor. Então aqui tem a oração original, mas vou falar primeiro das 4 frases, né? Então, como é que a gente pratica o Ho'oponopono? A gente repete essas 4 frases e cada uma, né, um pedacinho de uma oração. Assim, eu sinto muito, eu não sabia que eu tinha essa memória. Me perdoe. Perdoe a vida, eu perdoo a vida e a mim mesmo, né? Sou grata por ter me indicado o problema que eu tinha sem saber. E eu te amo significa que eu amo a vida, o meio que me cerca, as pessoas ao meu redor, as minhas memórias erradas e sem esquecer de mim mesmo, né? A gente esquece às vezes, né?
que a gente também precisa se amar, né? Amar o que está parecendo errado, porque é aquilo que está parecendo errado naquele momento que nos faz nos movimentar, né? Porque se está tudo certinho ali, está confortável, a gente não vai se mexer. Né? Às vezes é uma dorzinha aqui, é uma dorzinha ali, é alguma coisa que vai nos... Né? É que nem lá o Joey Vitale perdeu a casa, perdeu a mulher, perdeu o emprego, perdeu tudo, e aí ele foi buscar, né? Então é assim com a gente, se está tudo confortável, a gente não vai buscar. A gente precisa, né, de uma chacoalhada às vezes, né? Então, essas são as 4 frases do Ho'oponopono. E aí aqui eu trouxe para nós fazermos a oração original. Mas eu vou parar de gravar primeiro para a gente conversar. Parar a gravação.